Igreja Assembleia de Deus, harmonia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida?
juntos outra vez para adorarmos ao Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. Desta vez, eu quero convidar você a abrir a sua harpa no hino de número 79, 79 da nossa harpa cristã. Não importa o que estejamos passando, a graça de Deus é suficiente para mim e para você. Vamos louvar ao Senhor. Quando me sinto fraco, não tendo mais vigor, não vendo mais o brilho do sol da clara luz, Jesus está comigo, é meu consolador, Ele jamais me deixa, pois sempre me conduz. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida da quem no céu também, sua graça me basta a mim. Quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação, Cristo Jesus me anima, ouço a sua voz, eis que estou contigo, por que temer então? Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida da quem no céu também, sua graça me basta a mim. Escuta só. Quando me atinge os dardos do inimigo audaz, que busca com astúcia a vida me tirar, eu clamo então a Cristo, meu Salvador verás, o qual me dá vitória, se nele eu confiar. Sabe por quê? Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida da quem no céu também, sua graça me basta a mim. Diga mais uma vez. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida da quem no céu também, sua graça me basta a mim. Amém. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. É um grande prazer poder dirigir a nossa fala até vocês que agora nos assistem. E quero dizer que estamos aqui com muita saudade de cada um, esperando as providências de Deus que com certeza virão trazendo solução para todos nós. E hoje nós estamos usando uma modalidade diferente, isso é, em virtude do aumento dos casos de contaminações, nós estamos a partir de agora transmitindo as mensagens diretamente de nossas casas,
com o objetivo de reduzir a probabilidade de contágio. Espero a compreensão de todos e espero também que essa transmissão chegue bem até aí onde você está e assim nós possamos sequenciar os nossos cultos conforme a gente vem fazendo até agora, porém com esta pequena modificação, as mensagens transmitidas diretamente de nossas casas. A semana passada nós falamos sobre a igreja, a carta enviada à igreja de Éfeso. Nós estamos estudando as cartas enviadas às igrejas do Apocalipse e hoje nós iremos estudar sobre a carta enviada à igreja de Esmirna, a segunda carta. Portanto, convido você a acompanhar a leitura e a reunir a sua família para que a gente juntos possamos oferecer o nosso culto de adoração, de louvor e de ação de graças a Deus. Apocalipse capítulo 2, versos 8 ao 11, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Bom, queridos, aqui está Jesus dirigindo a sua mensagem à igreja. E Esmirna era uma igreja, uma cidade, aliás, que fora fundada por Alexandre Magno, cerca do 3º ano antes de Cristo, e estava situada numa rota comercial importante entre Roma, a Pérsia e a Índia. Tornou-se uma cidade rica e importante da Ásia Menor. Apesar de ser essa cidade rica, na mensagem que Jesus envia, ele diz que conhecia a pobreza do povo que formava a igreja naquela cidade. Isso era, de alguma forma, de se estranhar. Por quê? Uma cidade rica e a igreja pobre. Nós vamos, dentro da nossa fala, procurar falar um pouquinho quais os motivos que levaram a esta realidade que, de alguma forma, apresentava uma igreja pobre numa cidade rica. Veremos isso. Mas, inicialmente, eu queria falar sobre o primeiro versículo, quando Jesus se apresenta à igreja dizendo: eu sou o primeiro e o último. Então ele estava ali passando uma mensagem para o povo de que todas as coisas estavam sob o seu controle. A Bíblia diz em Atos, capítulo 17, o verso 28, diz que nós vivemos, existimos e nos movemos nele, em Deus. Em João 15, Jesus chegou a dizer que sem ele, nada nós podemos fazer.
E em Romanos 11:36 diz: portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele perpetuamente. Amém. Então nós existimos nesse Deus. Por isso mesmo ele se apresenta transmitindo uma mensagem de esperança, de segurança, de estabilidade para a igreja, dizendo de quem realmente ele era, o Senhor da história, do tempo, que controla todas as coisas. Quem estava falando esta mensagem era, portanto, esse Deus maravilhoso que controla, que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Depois ele diz: eu sou o que fui morto e ressuscitado. Então ele mostra também o seu domínio, o seu poder, inclusive sobre a morte. Há neste mesmo livro do Apocalipse o local onde ele chegou a dizer que tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, uma vez dito isso, a igreja já tem razões para confiar inteiramente no conteúdo desta carta, uma vez que quem está lhe enviando a carta não é o homem, é Deus. Não foi João que enviou essa carta. João foi apenas o mensageiro para entregar, para fazer chegar esta carta ao pastor desta igreja. E aqui Jesus estava então revelando coisas importantíssimas, dizendo: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Jesus estava levando uma palavra de consolo. A igreja era pobre ali devido à grande perseguição. O Império Romano perseguiu de forma constante a igreja que estava em Esmirna. Havia ali o culto ao imperador, todos teriam a obrigação pela lei de prestar reverência ao imperador como se fosse um deus, e os cristãos, obviamente, não reconhecem nenhum outro Deus além do Senhor. Em virtude disso, as perseguições foram desencadeadas de forma sistemática, objetivando eliminar a fé cristã. E devido a essa perseguição, os bens eram tomados, confiscados pelas autoridades, os bens dos cristãos, os empregos também eram negados. Se uma pessoa se convertia, vamos admitir que ele tinha um cargo público, ele vivia profissionalmente de prestar serviço ao Estado, obviamente com a conversão e a resistência a não cultuar o imperador, fazia com que essa pessoa perdesse o seu emprego e, consequentemente, passasse a viver de forma muito mais difícil do que aqueles que não eram cristãos. Então, o povo começou a perder os seus bens, perder os seus empregos, e com isto veio a pobreza. Porém, quando Jesus se refere aqui, ele diz: eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Claro
Imagine a aflição de um pai de família que perde os seus bens, os meios de sobrevivência e passa a viver de forma difícil junto com a sua família, seja pela perca dos bens ou pela perca do emprego. Consequentemente, isso traz aflições e aflições, e a pobreza vai chegando de forma a levar toda aquela comunidade a viver num patamar completamente diferente do normal na cidade. E, fora isso, havia a imposição de prisões dos cristãos. Eles sofriam de todos os modos, inclusive sendo encarcerados. Tudo isso estava diante do olhar de Deus, que por sua vez chegou a dizer: vocês estão passando por aflições, vocês são pobres, eu tenho conhecimento disso, porém vocês são ricos. Olha que mensagem! Ele estava dizendo aqui que, apesar da pobreza, eles eram ricos. Como se explica isso? Do ponto de vista material, eles eram realmente pobres, porém, eles eram ricos em termos de vida espiritual, que é a mais importante, a mais significativa, a mais relevante. Eles eram ricos porque eles conheciam o amor de Deus, eles eram adoradores do Senhor, eles louvavam a Deus, eles conheciam a palavra de Deus, eles desfrutavam dos benefícios espirituais que alivia completamente o coração humano e oferece total liberdade. A liberdade espiritual, ela é muito mais significativa, muito mais produtora de felicidade do que a liberdade simplesmente física. A liberdade que Jesus se referiu quando chegou a dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade, ela é mais significativa do que qualquer outra coisa. É a liberdade da mente, do coração, é a liberdade espiritual de entrar na presença de Deus, de ter a facilidade e a liberdade de falar com Deus em oração. Isso significa uma riqueza que o dinheiro jamais consegue comprar. É dada de graça pelo Senhor àqueles que creem. E porque eles criam, o Senhor chega aqui e diz: eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Aqui estava uma igreja que fora formada, a igreja originou-se de uma grande colônia de judeus que existia ali. E houve os que se converteram de fato, e houve aqueles que resistiam à fé cristã, entregavam os próprios irmãos ao poder público de forma a denunciá-los, e era essa a blasfêmia que Jesus se refere aqui. Diz que conhecia as aflições, a pobreza e a traição daqueles que, sendo irmãos de sangue,
judeus, porém, para desfrutar das benécias do governo, do poder público, eram capazes de trair os próprios irmãos, entregando-os, denunciando-os, reprovando a fé que eles viviam. De modo que ele diz aqui: eu conheço também esses falsos judeus, irmãos que estão entregando os outros. Eles, por esta opção horrível, eles, ao invés de serem de fato judeus, eles se tornaram sinagoga de Satanás. O homem, quando faz a sua opção pelo mal, pela maldade, ele se torna um instrumento do diabo, um meio através do qual o diabo age. E é isso que ele estava dizendo aqui. Jesus tinha muita experiência a comunicar acerca desse assunto da pobreza, porque ele mesmo, Jesus, este que estava aqui se revelando, ele enfrentou a pobreza. Diz a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8 e o verso 9, está escrito o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Jesus Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou forma humana, habitou entre nós, viveu de forma simples, faltou recursos adequados para ele em muitas ocasiões, dentre elas, faltou um berço para colocá-lo. Ele foi parar num coxo de animal, numa manjedoura, porque tornou-se pobre para nos enriquecer, não de bens materiais, mas, sobretudo, dos bens espirituais. E eram estes bens que ele aqui se reportava, dizendo: tu és rico. Porque também no verso 10 do capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios diz que nós, pobres, vejamos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Quer dizer, o mais importante, aquela igreja tinha, e por mais pobre que fosse, estava levando a mensagem que carregava o poder de enriquecer a muitos que dessem ouvidos à mensagem poderosa do Evangelho, porque a recomendação da palavra de Deus é para que a gente ajunte tesouros, não aqui nesse mundo. A recomendação é que a gente ajunte tesouro nos céus. Mateus 6, verso 20 diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Então a igreja era rica porque o tesouro dela estava realmente guardado nos céus, não eram apenas tesouros materiais. E ajuntar isto para a vida eterna é a recomendação de João no capítulo 4, quando ele chega a dizer no verso 36, aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, e assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro.
isto é, aquele que trabalha em prol do Evangelho, da divulgação da mensagem do Evangelho, aqueles que investem o seu tempo, suas vidas e dedicam-se a semear a semente de Jesus, que é a sua palavra, esses estão plantando para a vida eterna, não é o bem material do qual a gente vai se largar quando sair daqui. Daqui ninguém leva nenhum bem material, apenas os bens que nós conquistamos conforme está aqui, fazendo essa semeadura da bondade, da justiça, da verdade, da palavra de Deus, sacrificando-se muitas vezes para alimentar o povo com a verdadeira alimentação dos céus, que é a palavra do Senhor, uma vez que o homem integral, espírito, alma e corpo, não se alimenta apenas de pão. Então ele vem em seguida, depois de falar dessa pobreza, dessas aflições e mostrar que eles eram ricos, ele fala das traições, né? Conheço a blasfêmia desses falsos judeus que estavam agora ficando contra os seus próprios irmãos. E Deus está dizendo, eu conheço, eu não me engano com a aparência. Então Deus conhece profundamente, ele chega a dizer isso em primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Então, Deus sabia profundamente quem estava blasfemando, resistindo aos valores do Evangelho dentre aquele povo. Ele sabia separar quem fazia parte da verdadeira igreja e quem era da sinagoga de Satanás. Portanto, ele sabia disso, porque ele não se engana com a aparência de ninguém. Ele conhece profundamente as intenções. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, diz, és o único que conheces plenamente as intenções do coração de todos. Deus não se engana, ele conhece não apenas alguns corações, ele conhece todos os corações. Por isto mesmo, ele vai julgar cada um segundo suas obras. E ele, por sua vez, permite o sofrimento. Isso é o que muita gente, às vezes, não compreende. O sofrimento, às vezes, nos ajuda. A gente vai ver, quando estiver falando sobre a igreja de Laodiceia, que era exatamente o oposto da igreja de Esmirna. Enquanto Esmirna estava vivendo numa cidade rica e era pobre, porém na sua pobreza era rica diante de Deus, com Laodiceia era o contrário. Laodiceia vivia numa cidade também próspera, rica, a igreja de Laodiceia, e a própria igreja era rica, não era pobre como Esmirna, e estava então se jactando, ao invés de
se valer daquela situação favorável de riqueza e honrar a Deus, e agradar a Deus e viver de modo digno do Evangelho, era o contrário. Esmirna pobre agradando a Deus, Laodiceia rica afrontando a Deus, era pobre diante de Deus. Enquanto ele chega para Esmirna e diz, você é pobre materialmente, mas é rica espiritualmente, para Laodiceia ele disse o contrário. Ele disse, vocês são ricos, aliás, a igreja, você é rica materialmente, mas espiritualmente é pobre, miserável. Então, vejamos esse contraste. Jesus permite muitas vezes o sofrimento. Apocalipse 2:10, na continuidade da nossa leitura, está dito. Ele agora, depois que fala do conhecimento que tinha das aflições, da pobreza, e falou que era rica do ponto de vista espiritual, ele agora continua confortando a igreja, dizendo no verso 10, não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ah, queridos, que mensagem ele manda agora para a igreja. Não temas, e não diz que o sofrimento vai parar. Ele diz que o sofrimento ainda vai continuar. Ele mostra também que o povo não está entregue ao sofrimento sem que ele saiba. Ele está dizendo que o que vai acontecer no futuro ainda haverá sofrimento. Estabelece aqui esse prazo de 10 dias, é um tempo, não quer dizer que seja literalmente 10 dias. Há muitos que interpretam de forma diferente esse tempo, mas o que a gente pode dizer é que nada estava fora do controle, até porque ele, Deus, está determinando aqui um limite de tempo para que isso ocorresse, e está falando que o diabo vai lançar alguns na prisão, o povo vai ter sofrimentos ainda em continuação, isso para provar exatamente a fé do povo, sofrereis perseguição, mas ele está dizendo aqui, ser fiel. Primeiro, não temas, enfrenta tudo isso, confiando nele, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quem estava dizendo isso aqui? Exatamente o que venceu a morte. Ele sabia o que era sofrimento. A Bíblia diz que ele sabe perfeitamente o que é sofrer. Vejamos, ele foi perseguido, traído, vendido, preso, acusado injustamente, humilhado, despido, chicoteado, forçado a levar a pesada cruz, foi cuspido, foi coroado com espinhos, cravado na cruz, tendo os pés e as mãos presos ao madeiro pelos pregos, pendurado na cruz, desafiado a descer se fosse filho de Deus, lhe deram vinagre, puseram vinagre em sua boca, traspassaram o seu lado por uma espada, tendo seu sangue todo derramado na terra, entregou o espírito ao Pai, ele morreu ali, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, este Deus que estava agora falando à igreja de Esmirna,
carregava essa experiência na própria pele de perseguição, de sofrimento até a morte, e ele foi obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E agora ele estava dizendo a essa igreja, diz-me, que o sofrimento ainda continuaria por algum tempo. Haveria desafio a ser enfrentado e vencido. Uma coisa ele recomendou: fidelidade. Não recuar. Veja que até aqui não há uma única repreensão. Apenas ele dizendo: eu estou vendo, eu conheço, não se enganem, vocês estão sofrendo, mas vocês são ricos, vocês têm recursos, porque ele estava se referindo à espiritualidade do povo. E aqui, mais uma vez, ele está dizendo: haverá provações ainda para vocês, por um tempo. Agora façam uma coisa: não recuem. Permaneçam fiéis até a morte. Se for necessário, vocês devem seguir em frente, sabendo que haverá recompensa, que haverá socorro de Deus para vocês, e que sofrer por amor a Deus faz parte da caminhada cristã. Isso é o que a gente pode ver, e ele chega a dizer isso para a gente em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Ele conhece os nossos limites, estava então no controle e estava dizendo: sejam fiéis e perseverem até a morte, e vocês não terão nenhum prejuízo com isso. Vocês vencerão, porque Ele, Deus, ajudaria o seu povo. Era exatamente o que ele estava aqui mostrando, esse seu poder, dizendo: olha, eu venci os sofrimentos e venci também a própria morte. E fui fiel até a morte, morte de cruz. E a igreja aqui estava desafiada a passar também por adversidades. Tiago, capítulo 1, verso 3, diz: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Então, o povo estava sendo provado e ele estava mostrando que a importância da provação existe. Ela não vem sem um significado. Em 1 de Pedro 1,6 diz: portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, esses sofrimentos aqui
descritos por Jesus como algo que ainda estava por vir, haveria continuidade no sofrimento por algum tempo ainda, ele também está afirmando que tudo isso há de ter um peso de importância na glória futura. A Bíblia diz que as aflições deste tempo presente produz para nós um peso de glória muito excelente na revelação de Jesus Cristo. E diz mais, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo essa glória para todos nós. Então, vejamos que nada estava fora do controle de Deus e que ele estava exatamente falando da importância desses sofrimentos para a consolidação da fé, para a confirmação da fé, como um testemunho de esperança para todos aqueles que sofrem. Está dito aqui em 1 de Pedro 4:13, contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. A gente sabe que não é muito agradável esse tipo de mensagem, porém vejamos que esta mensagem vem de Deus. Obviamente, ela é para o nosso bem, apesar de que ninguém jamais vai pedir para sofrer. Nós não vamos pedir jamais, pelo contrário, nós vamos pedir para não sofrer. Porém, se o sofrimento vem, ele deve ser enfrentado por cada um de nós com resignação, com esperança, com segurança, com certeza, e buscando nos alegrar em Deus, na esperança, não é? Ser perseverante na oração e ter esperança no Senhor, saber que nada está perdido, que nada está fora de controle, e não estranhar, conforme diz Pedro, na primeira carta, capítulo 4, verso 12, que diz: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Olhem que coisa. A fé provada, não é? Não entendais isso como se algo estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo. Buscar essas razões e nos alegrar em Deus, sabendo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele é fiel e justo para nos ajudar e não nos deixar ir além daquilo que podemos suportar. Ele garante que nos ajudará para que com os sofrimentos, com as tentações, e a gente tenha o escape. Ele vai providenciar um escape. Ele estava falando de uma igreja pobre, porém uma igreja que até ali estava resistindo, obviamente com recursos necessários, com toda a dificuldade, mas Deus estava mantendo o seu povo até ali, sem coisas supérfluas, com certeza não tinham, porém aquilo que era necessário à manutenção da vida até aquele momento, Deus estava providenciando a ponto de continuar estimulando essa igreja
a jamais desistir. Muito pelo contrário, permanecer fiel até a morte. E aí ele diz no verso 11, aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas, o vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Ele está exatamente dizendo, mesmo que você morra a primeira morte, você não morrerá a segunda morte jamais, porque você passou, da morte para a vida. Mesmo que perca materialmente a vida aqui, vale a pena a gente permanecer fiel a Deus nas piores circunstâncias que nos sobrevêm. Essa é a grande mensagem que fica para a gente hoje. O Cristo ressurreto, que é Senhor de todos nós, que é Senhor do tempo, está hoje dirigindo a sua fala a cada um de nós, como dirigiu a igreja de Esmirna, dizendo, eu sou o primeiro e o último, eu venci a morte, eu sei o que é sofrer, eu conheço as tuas aflições, a tua pobreza, a falta de recursos, muitas vezes, que você bem que gostaria de ter e usufruir, mas muitas vezes você pode passar por alguma falta, e ele está dizendo aqui, eu conheço tudo isso. Não desista, continue fiel. O diabo continuará lutando para colocar dificuldades. Até certo ponto, ele está dizendo, haverá necessidade de sofrimentos para a aprovação da fé, conforme a gente já viu e poderia citar aqui muitos outros textos. Ele está dizendo, eu conheço tudo isso. Não se preocupem, porque o domínio está comigo, isso é por algum tempo. Existe determinação de tempos, o diabo não faz o que ele quer. Alguém já disse que o diabo é um cão na coleira de Deus, ele só vai até onde Deus permitir, ele não tem o tempo todo, isso terá fim, isso passará. Seja fiel, se for necessário, chega ao último dia da sua vida, enfrente, com resignação, mas com esperança, com fé. O que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E ele está dizendo, fica tranquilo, porque eu venci a morte. Eu tenho domínio nas minhas mãos. Eu tenho vida abundante para você. Eu tenho vida eterna para você. Mesmo que morra, você continuará vivo e mais vivo do que nunca. Jamais enfrentará uma separação eterna de Deus. Estamos com Ele, continuaremos com Ele e viveremos com Ele eternamente. Portanto, a igreja de Esmirna recebeu uma mensagem de encorajamento, uma mensagem para permanecer firme na fé até a morte e assim conquistaria a coroa da vida, que esta, sim, é o que mais interessa a mim, a você, a todos nós. Permitamos que o Espírito Santo de Deus implante estas verdades no nosso coração e que no meio das aflições a gente saiba que Ele está conosco. Ele não nos deixa nem nos desampara. Ele vai conosco aonde quer que a gente ande. E o mais importante não são as riquezas materiais, tão desejadas, não? Mas elas passam, elas murcham, como diz a palavra, mas aquilo que nós ajuntamos em confiar em Deus nos momentos de adversidades
e em fazer a sua obra promovendo o seu reino neste mundo, esse resultado ninguém jamais poderá tirá-lo de nós. Esta riqueza está guardada nos céus para cada um de nós. Esse galardão é garantido por Deus. Então, meus queridos, continuemos firmes. Apesar das dores, das doenças, dos desafios, das adversidades, da pobreza às vezes, da perca de um emprego, você ficar às vezes um tanto preocupado com alguma situação dessa, vamos levar isso a Deus em oração e vamos manter, sobretudo, a nossa fidelidade ao Senhor. Porque se a gente permanecer fiel, como ele diz, até a morte, receberemos a coroa da vida. E essa ninguém jamais retirará de nós. Deus abençoe cada um, que a bênção do Deus eterno esteja conosco, tenha um resto de semana em paz, continuemos firmes, nós não temos e nem queremos outra opção, senão continuarmos fiéis ao Senhor nosso Deus, e Ele com certeza cuidará de tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço e que a graça e a paz de Jesus continue conosco. O grande amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações confortadoras do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Cordeiro e o leão, Cordeiro e o leão. Quão grande
sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Adoremos ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu